Fala galera da Pump, me chamo Gabriel Sotomayor Sou Felipe Fernandes. e hoje a gente tá aqui com ela, a sensação da biquíni amazonense, desde 2021 arrastando tudo e agora ela tá se preparando para a segunda competição internacional em busca de seu Procard. Alejandra, por favor, dá uma palavrinha com a galera da Pump. Fala galera, me chamo Alejandra. É um prazer enorme estar sendo aqui entrevistada, falar um pouco de mim. Espero que vocês gostem muito. E agora a gente vai falar um pouco sobre o começo da tua carreira. A gente quer saber como que tu se interessou pelas competições de fisiculturismo, se tu assistiu alguém competindo, assistiu algum campeonato para despertar isso, e quem te influenciou e te inspirou nesse start aí. Então, eu fui muito influenciada, na verdade, até porque eu seguia um estilo de vida, né, o lifestyle. Então, assim, eu vivia como uma atleta, tinha todo um preparo de refeições. Desde o ensino médio, eu gostava de levar minhas refeições tudo separadinha para a escola. Não comia nem a merenda da escola só para comer batata doce com ovo cozido. Então, desde aí, eu já fui criando uma dedicação, né, uma disciplina. Então, quando eu comecei a ser vista, as pessoas perguntavam: tu é atleta, por que tu não compete? Então, de tanto insistirem, perguntarem, até que eu tive a iniciativa, né, de competir pela primeira vez e desde aí não quis mais parar. Tá, já falou um pouco do teu início, porque que tu pensou ali no começo, querer competir, tudinho. Mas me fala por que a categoria biquíni, por que não wellness, por que não women's physique, não sei. Sabe, eu sei que é uma categoria de entrada, mas tu sempre gostou dela ou pensou em algum momento em competir em outra categoria? Assim, eu já acompanhava a categoria através da Isa Pecini, né? Mas lógico que na época eu assistia muito vídeo de YouTube, de outras atletas, conhecia um pouco do esporte, né? Mas não sabia como ele era real. Aí eu comecei a acompanhar a Isa Pecini, que é a nossa referência biquíni no Brasil, né? Nossa Miss Olímpia. E aí eu não tinha como eu ir para outra categoria, porque eu sempre fui assim mais slim, mais magrinha. Então, com o decorrer do tempo, a gente foi criando, tentando se manter ainda mais no padrão. Literalmente, a categoria me escolheu. Hoje eu não me vejo em outra categoria, não tem como eu ir para outra categoria. E, para mim, é uma categoria linda. Quando eu comecei, infelizmente, ela ainda não era muito conhecida, não tinha muitas atletas, entendeu? Mas, assim, com o decorrer dos anos, a categoria ela foi crescendo, principalmente aqui na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, que tinha pouco também. As atletas que tinha, elas foram migrando para outras categorias porque não conseguiam se manter no padrão, entendeu? Porque é muito difícil. Mas, assim, a categoria me escolheu e desde então ela continua me escolhendo, não me vejo em outra. Então é isso. E todo mundo sabe que tu acha que tu já ganhou tudo que tinha pra ganhar aqui no Amazonas. E desses inúmeros títulos aí que tu vem ganhando na tua carreira, tem algum que tem algum significado especial, que te traz uma lembrança mais especial assim que os outros? Assim, eu não diria uma lembrança especial. Quer dizer, é especial, mas assim, para mim foi um pontapé para dizer bem assim, cara, é isso. Eu quero isso, eu me vejo nisso. Que foi a minha primeira competição, que foi a estreante na IFBB. Mas assim, ela foi a mais especial porque foi uma preparação difícil, né? Eu fiquei muitos dias, meses, eu acho que eu fiquei um mês de zero carbo. Literalmente eu não errava. Minha primeira competição eu já comecei fazendo meu 100% e dava tudo de mim, fazia o que eu tinha condições de fazer, eu fazia de acordo com o momento. E assim, na minha primeira competição, no dia da pintura, eu passei muito mal. Hoje em dia a gente sabe que não precisa, né? Tu ficar muito tempo de zero carbo, até porque teu corpo ele não sustenta. Mas eu fiquei, fazia tudo que tinha que fazer, 100%. E o meu corpo, no dia da pintura, ele começou a dizer, cara, não. Aí eu comecei a passar mal, aí quase eu ia desmaiando. Eu não desmaiei porque eu tive um pronto atendimento ali, né? Mas mesmo assim, eu quis desistir na minha primeira competição. Aí eu falava pra mim, não, se eu desistir agora, eu não vou continuar, eu vou me sentir fracassada. Assim, não queria desistir. Tentei, achei que era melhor para mim, mas no dia eu falei, não, já passei por tudo isso, eu vou continuar. E foi aí que eu consegui ter aquela mentalidade, pô, é isso que eu quero. Se eu conseguir passar por isso, eu consigo passar por mais coisas, assim, né? E essa é
foi a competição especial porque foi a que fortaleceu a minha mente para continuar no fisiculturismo. É isso, ela falou 1 mês de zero carbo, já deu até os ticaram no powerlifting. Agora conta pra gente um pouquinho como funciona a tua rotina de treinos, dieta ali durante a preparação, como tu se organiza, né? Por conta da tua rotina. Eu, particularmente, sei, conversando contigo, que é bem puxado, né? Então explica pra gente um pouquinho como é que funciona essa tua disposição de tudo aí com relação a isso. Assim, a gente acaba tendo que abrir mão de alguma coisinha, né? Até porque eu faço a faculdade de manhã e treino ali no intervalo que eu tenho entre a faculdade e o meu trabalho, que é na Big Nutri, né? Então, as minhas refeições eu preparo sempre pela manhã. Quando dá, eu preparo um dia anterior, mas vai chegando uma fase que eu tenho que fazer tudo no mesmo dia. Então, eu tenho que acordar mais cedo, fazer meu cardio mais cedo, me preparar tudo mais cedo para poder levar todas as minhas refeições comigo durante o dia. Qual era a outra pergunta? Não, é isso. Conta mais pra gente com relação à tua rotina aí mesmo. Sim, eu treino, a minha rotina ela começa às 8 da manhã. Eu saindo de casa e já indo para a faculdade. E a faculdade normalmente ela fica entre 11 horas, 12 horas, depende muito do dia, da matéria. E daí eu eu faço uma refeição antes do meu treino, né, que é para eu conseguir treinar com melhor intensidade. E vou pro meu treino e eu normalmente treino ali 1h30, 2 horas, que é o tempo que tem meu treino, e faço meu cardio. E logo em seguida já faço minha próxima refeição e vou para Big Nutri. Aí na Big Nutri eu fico de 4 às 22 da noite. Aí eu chego normalmente em casa, mas... Bora dar um aumento pra funcionária, Cleuber. Aí, tem que aumentar, hein? Aí eu fico normalmente... Eu chego em casa umas 10h40, 11 horas. E, infelizmente, eu não consigo dormir mais cedo. Mas aí, de acordo com o que eu tenho no momento, né? Então, eu acabo dormindo bem tarde e assim se vai se repetindo a rotina. Eu acho muito importante falar sobre isso porque ainda tem gente que acha que atleta só vive pra treinar, comer e dormir, né? Eu sei que, tipo, o objetivo é esse, né, amigo? Com certeza, chegar no momento que você consiga fazer isso. Mas é importante falar essa rotina porque eu posso dizer que eu sou um amigo da Alejandra, eu acompanho, eu vejo como ela é muito puxado. E tem gente que não tem noção disso, então eu acho muito importante falar um pouco como é que funciona essa tua disposição do teu dia ali pra galera ver que não é só comer, treinar e dormir, né? Isso, exato. Aí é uma rotina puxada, mas assim, a gente se adequa. A gente se adequa com as condições que a gente tem, entendeu? Quem quer dá um jeito, pra tudo ter um jeito. Mas assim, acaba sendo bem metódico. Os horários são tudo organizado, não, assim, é tudo planejado, de segunda a domingo, ou de domingo a domingo, é tudo planejado, para poder as coisas acontecerem, né? Vida social não tem, mas Deixa pra depois. Deixa pra depois. Então a gente ficou sabendo um pouco mais dessa rotina maluca aí, que eu acho que quem tá no meio já tem uma ideia de como é que funciona. Mas fala pra galera o que tu tá cursando, qual período tu tá, e em breve eu acho que a gente vai ter mais uma profissional de excelência aí na área no Amazonas. Eu curso Educação Física. Eu tô no 4º período. Só que assim, antes de eu cursar Educação Física, eu fiz 3 períodos de enfermagem. Só que no meu primeiro período de enfermagem foi quando eu comecei a competir, né? Foi a minha primeira preparação, literalmente. Meu primeiro período já estava em preparação para minha primeira competição. E aí, eu sempre gostei da área da saúde. Foi sempre algo que eu me via ali fazendo, né? Seja medicina, enfermagem. Só que aí, com o tempo, eu fui vendo, cara, eu acho que eu tenho que seguir uma coisa que me agregue na carreira futuramente como atleta também. Então, aí as pessoas, na minha turma, todo mundo pergunta, por que tu não faz educação física? Tu se sente à vontade? Como é que é? Porque eles já me conheciam, eles sabiam que eu já era atleta, né? Então, assim, até eles mesmo me viam fazendo o curso de educação física, mas eu ainda não me via. Mas, com o decorrer do tempo, eu fui vendo a necessidade de eu migrar para uma área que tivesse diretamente ligada ao meu esporte, até porque do meu esporte eu não queria abrir mão, já estava muito ligada, era algo que eu já me imaginava fazendo o resto da vida e já fazia altos planos, carreira profissional e tudo mais. Aí foi quando eu decidi migrar para educação física e desde então é algo que eu me vejo, é aqui, entendeu?
é o que vai me levar para minha carreira, tanto profissional como atleta, como profissional para atender outras pessoas também. E aproveitando que a gente está falando da tua carreira, a gente queria saber qual foi o maior desafio ou os maiores desafios que tu enfrentou, porque a gente sabe que não é fácil para ninguém, todo mundo tem uma história triste, uma história de desafio para contar, e a gente queria saber um pouco mais dessa parte aí, que é a mais satisfatória, mas talvez seja a menos agradável aí de tudo, né? Assim, a parte mais difícil para o atleta sempre foi, principalmente para quem não vive do esporte, é a financeira, né? Mas assim, no início era de acordo com o que tinha condições, eu tive muito apoio, tanto da minha família, quanto de quem me ama, né? E sempre me apoiavam muito no esporte. A minha mãe foi a primeira que me apoiou. Eu lembro que quando eu cheguei com ela, eu falei, mãe, eu quero competir. A senhora me apoia? Aí ela, sim, eu te apoio. Foi a primeira pessoa, literalmente, que disse que me apoiava. E até hoje tá sempre me apoiando, tá em todos os campeonatos que ela consegue ir. É a minha fortaleza, a minha base. E foi a primeira pessoa que sempre me incentivou, me apoiou, entendeu? Até porque ela via que era algo que eu gostava muito, que ela via que eu ficava feliz fazendo aquilo. E como o esporte, querendo ou não, ele me trouxe aquela disciplina de me alimentar melhor. Porque antes eu não tinha essa qualidade de saúde, né? Eu não comia, eu não me exercitava e comecei a ter vários problemas sedentários ali, né? Comecei a ter arritmia cardíaca muito cedo, esquecia de comer e tudo mais. Então ela via algo também que me favorecesse, que me trouxesse mais saúde. Então por isso ela foi uma das pioneiras a me incentivar. E lógico que com o decorrer do tempo, quando ela foi vendo mais o esporte, foi vendo que, poxa, não é só aquilo, né? Tem aquela questão do sofrimento, da dieta mais apertada, dos vários cardios, do cansaço, da rotina e tudo mais. Mas sempre me apoiou e fez de tudo para que eu continuasse no esporte e com a maior segurança possível. Ao meu ver, aqui no nosso estado, com certeza tu é uma das referências há muito tempo, assim, com relação a biquíni. Isso não só por opinião, mas por resultado. A gente fala, acho que nesses últimos anos, você que levou tudo. E eu queria entender um pouco mais como é que tu lida com essa expectativa das pessoas, a tua expectativa com relação às vitórias, aos campeonatos, enfim, com relação às competições, sabe? Planejamento para o futuro, sei lá, cartão profissional. Como que tu lida, assim, com relação a essa pressão, assim? Que eu tenho certeza que acontece das pessoas virem falar essas coisas pra ti, né? Tipo, colocando expectativa em ti, e tenho certeza que também você deve ter algum pensamento com relação a isso. Então, explica pra gente aí como é que funciona dentro dessa cabecinha aí. Assim, eu em mim, eu já me pressiono muito. Assim, como você disse, né? Eu fui uma das pioneiras na categoria aqui na nossa região. E desde então eu venho me cobrando muito. Qualquer campeonato que eu vou, a intenção é sempre entregar o melhor físico, porque eu sei que as pessoas já estão com aquela visão sobre mim, entendeu? Por mais que seja um campeonato pequeno, vá poucas pessoas, ou então das outras vezes que eu cheguei a competir sozinha, então eu sempre tive em mente, não, é o meu melhor físico, é o melhor que eu posso fazer, entendeu? Independente do resultado, independente se vai mais atletas ou não. Porque quando a gente começa a pensar assim, a gente também traz frutos futuros. Porque o que você consegue lá na frente é o que você vai plantando desde agora. Então, desde o início, por mais que eu competisse sozinha, eu sempre dava o meu melhor, tanto nos treinos quanto na minha dieta. Então, eu sempre fazia o meu máximo para poder a cada campeonato eu trazer um resultado diferente, trazer um físico melhor, um físico mais maduro. Nunca ficava na mesma. Então, é lógico que as pessoas foram colocando mais expectativa em mim, entendeu? E eu mesmo já me coloco pressionada, porque a gente sabe que o esporte ele é um investimento muito alto. E principalmente quando tu vai competir fora, os gastos são maiores ainda. Mas eu sempre coloco na minha cabeça que eu sou nova, tem muita coisa ainda para aprender. E eu lembro que desde quando eu comecei a competir, eu falava com Deus bem assim, se for para mim, me teste, entendeu? Coloque desafios nas minhas preparações durante a minha carreira, para que eu possa enfrentá-los e lá na frente eu poder lidar ainda melhor com eles. Eu nunca pedi vitória,
nunca pedi para ganhar. Até porque a gente também tem que saber ganhar e tem que saber perder. Então, eu sempre pedi sabedoria, né? Para que eu não desanimasse e continuasse sempre entregando o meu máximo no esporte, entendeu? Então, me sinto mais pressionada, lógico. Só que eu vou trabalhando isso na minha cabeça para que eu leve com mais leveza, para que eu não me frustre e acabe desistindo do esporte. E a gente está vendo agora um crescimento exponencial da categoria biquíni, né? Nesse último campeonato que a gente estava lá, a gente viu vários atletas estreando, uma categoria mais cheia, né? Que a gente já viu algumas vezes tu subindo sozinha. E eu queria que tu passasse para quem está querendo subir na biquíni, quem está querendo estrear, o que é necessário, o que essa pessoa no que ela precisa focar, no que é mais importante, falar um pouco do padrão da categoria também para quem está conhecendo agora e dar uma dica aí dessa referência que você se tornou na categoria, né? Eu já estou acompanhando algumas atletas que pretendem estrear na categoria, né? E acho muito legal a ideia delas de, quando quiserem estrear, não só estrear, entendeu? Querem apresentar um físico bonito, querem impressionar, querem, assim, ter as condições favoráveis para sua primeira competição, e eu acho isso super certo. E qual é a próxima pergunta? Alguma dica que tu possa dar para elas, para algum direcionamento, né? Ah, sim, claro. Eu tenho certeza que elas devem te acompanhar e tu deve ser uma referência, né? Então, acho que é muito importante essa instrução. Sim, eu fico, cara, quando falo bem assim, a Alejandra é uma referência. Pra mim, às vezes, a ficha ainda não cai, né? Mas eu tento me visualizar, né? As pessoas várias vezes já conversaram comigo, tem que se visualizar também, tem que se impor. Eu fico muito grata, de verdade, com cada uma que tem um carinho por mim na categoria, estão torcendo por mim também. Por mais que não competir comigo, mas também estão torcendo ali pro meu próximo campeonato, para que eu alcance o nível profissional. E é uma coisa que eu gosto na categoria, porque apesar as categorias femininas elas acabarem tendo uma rivalidade, né? Mas assim, na biquíni eu vejo muito assim que as meninas gostam de se ajudar, entendeu? Então uma tá sendo pela outra. E isso é um ponto muito positivo para a categoria, porque incentiva ela a crescer. Não frustra os atletas de não vou entrar nesse meio porque ele não me agrega pessoalmente, não. Eu vejo algo muito positivo nas atletas. Espero estar incentivando elas de alguma forma positiva a continuarem na categoria, no que eu puder direcionar também. E o que eu recomendo para as meninas é que contratem um bom coach, até porque a categoria biquíni ela é muito padrão. Então você tem que ser bem direcionada para você acabar não perdendo a mão e saindo da categoria, né? Perder a linha dela. Então contrate um bom coach, até mesmo pela questão de saúde, né? Cuidar bem da sua saúde, para você ter longevidade no esporte, um bom treinador para te direcionar, que entenda da categoria, para te direcionar os pontos que você tem que trabalhar, que você precisa melhorar. E é isso, e fique cercado de pessoas que te apoiam, entendeu? Pessoas que te apoiam, que te agregam de forma positiva numa preparação, porque isso é muito importante. Eu acho muito importante também a gente falar com relação a essa questão de rede social, porque assim, a gente sabe que por ela a gente acaba acompanhando outras atletas, de alguma forma às vezes se comparando. E eu queria saber como é que é a tua relação com relação a isso também. Tipo, eu tenho certeza que as meninas te acompanham no Instagram, sabe, veem ali a tua evolução. Mas pra ti, como é que funciona isso? Como é que é a tua relação com a rede social? Tu tenta de alguma forma, sabe, deixar isso um pouco mais de lado, só mostrar a tua rotina ali? Ou isso tu sentiu que em algum momento já te prejudicou também, sabe, psicologicamente falando, com relação à tua preparação? Conta pra gente um pouco com relação a isso, eu acho que é importante nesse momento que hoje a galera usa muito a internet e ainda é meio de trabalho pra muita gente, né? Explica aí pra gente. Sim. Então, de início, quem é próximo de mim sabe, né, que a Alejandra ela sempre foi uma pessoa muito na dela, muito fechada, então não era muito de se expor, entendeu? Então, tanto que eu lembro que quando eu falei para minha cunhada, né, que eu queria começar a competir. Aí ela falou, mas tu tem certeza? Tu não posta nada, ela falava assim pra mim. Aí eu, não, mas eu vou ter que trabalhar isso. Porque assim, quando eu vi a rede social como uma forma de mostrar a tua vida pessoal, entendeu? Então eu não gostava dessa questão de exposição, de expor a minha vida pessoal. Só que com o decorrer do tempo,
eu fui vendo como uma forma positiva para minha carreira profissional. Eu vi assim que era a forma que eu tinha de ter condições para que eu pudesse continuar competindo, entendeu? Porque, como a gente já disse, é um gasto financeiro muito alto. E eu não queria, assim, parar a minha vida, por exemplo, deixar de fazer uma unha para poder juntar dinheiro para competir. Então, foi uma forma que eu vi de me agregar profissionalmente como atleta. E hoje eu vejo que eu consegui colher esses frutos, entendeu? Eu consigo, hoje, é a primeira competição na vida, mas depois de muito tempo abrindo mão de muita coisa mesmo, coisas bem simples, bem básicas, eu abri a mão para poder competir. E hoje foi a primeira vez que eu vou competir sem precisar sacrificar algo da minha vida pessoal, entendeu? Então eu posso focar na minha preparação, posso me concentrar, posso trazer coisas que pode me agregar mais ainda para que eu consiga me preparar melhor, tanto de comidas, quanto de ter um apoio ali presencial nos meus treinamentos, o que faz total diferença para o atleta. É uma porta de entrada, principalmente para quem quer seguir na carreira profissional, seja de educação física, seja de nutrição. É uma porta de entrada que você tem, principalmente financeiramente, porque as pessoas vão estar vendo seu trabalho. E quando eu comecei a me expor também, foi uma forma que eu pensava bem assim, cara, eu acho que também é uma forma de eu fazer a categoria crescer aqui na região, entendeu? Das outras atletas verem como é a categoria. É uma categoria linda, só que assim, as meninas elas viam muito só a wellness, porque a wellness é uma categoria brasileira, né? Então elas viam muito isso. E a categoria biquíni, as pessoas não valorizavam, né? Elas falavam assim, sabe uma menina magrinha, nem treina. Então, quando eu comecei a expor como é minha rotina de preparação, as pessoas começaram a ver que a mentalidade, o treinamento, a tua dieta, ela também é equivalente a qualquer outra categoria, entendeu? Então, foi a forma que eu vi que a biquíni deixava de ser uma categoria fragilizada, que as pessoas não davam muito valor. Então, quando eu fui colocando isso na minha cabeça, eu consegui trabalhar a minha rede social de forma mais positiva, sem que fosse um peso para mim, entendeu? É lógico que hoje é necessário a gente ir dosando, entendeu? Até porque a gente sabe que a rede social ela acaba te trazendo outros malefícios, ansiedade, tirando o foco de outras coisas. Então, a gente tem que ir dosando ali até mesmo para te não prejudicar em preparação, porque a gente fica com a mentalidade um pouco mais, não fragilizada, mas ela fica mais sensível. Sim. Então, eu também fui dosando a forma como usar as redes sociais. Eu acho legal, bicho, porque eu já conversei muito contigo com relação a isso, né? Eu trabalho também com relação a isso e eu acompanho, né? Toda a galera que trabalha com fisiculturismo, cara, é incrível o quanto a galera acompanha a Alejandra. Tipo, tudo que tu posta, tipo, por mais, entre muitas aspas, simples que seja, sei lá, um treino ou às vezes um vídeo mais produzido, a galera comenta muito e compartilha muito, visualiza muito. E eu sempre falei pra ela isso, cara, mostra, por mais que seja simples pra ti, às vezes é 1%, 5% da tua vida que tu mostra no Instagram, a galera quer muito ver. Porque é aquela questão, cara. Tipo, não tem... o esporte, qualquer esporte, ele cresce e carece sempre de ídolos, de pessoas para as pessoas se acompanharem. E tu é a pessoa aqui da biquíni que com certeza tá despontando em resultados, em campeonatos, cada vez indo mais longe. Então, tipo, às vezes qualquer coisa, por mais, entre muitas aspas, de novo, besta que seja, a galera acompanha muito, pô, muito, muito. Então eu acho muito legal e tô muito feliz de ver que tu tá postando mais, mostrando mais. Isso é muito importante, de verdade. Não só pra ti, como o mesmo falou, pra categoria em si aqui no nosso estado. Então fica aí, né, essa lição, depois de anos competindo, já ganhou alguns overalls, já competiu internacionalmente. Agora a Alejandra conseguiu uma estabilidade melhor para poder competir e você aí que ainda nem estreou tá querendo patrocínio. Fica ligado. E a gente tá falando, né, desse crescimento da biquíni a nível regional, mas não é só a nível regional, ela tá crescendo como um todo nacionalmente, né, no Brasil inteiro. E eu queria que tu falasse um pouco disso pra gente, um pouco dessa projeção da categoria que tá maior nos últimos anos e como é que tu vê isso e no que isso te favorece e favorece todo mundo, né? Porque uma categoria maior com mais atletas mais competitiva, ela só tende a crescer, né?
Isso, quanto mais atletas, melhor para a categoria, até porque ela vai ser mais visualizada, né? Então ela vai ter uma atenção melhor também. E nos últimos tempos a gente está vendo aí várias brasileiras ganhando seu Procard, indo para o Mister Olímpia, a categoria crescendo como um todo. E a gente queria saber de ti se tem alguém que te inspira, alguma atleta que te inspira tanto a nível nacional como a nível internacional. Ah, tenho sim, eu me inspiro nas melhores, com certeza. A nossa brasileira, lógico, a Isa Pessini, eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Quando eu posto lá no card, eu estou fazendo aeróbico em jejum, eu sempre estou assistindo algum vídeo de uma Olímpia, seja da Jennifer Dorian, seja também da Laura Chapado, que são sempre ali as top 5, né, do Mister Olímpia. Gosto também de acompanhar os conteúdos da Ashley, principalmente de poses, né? Mas essas são minhas referências. Gosto de assistir os conteúdos dela, até porque me agregam também. E porque eu gosto de me visualizar. Quando eu assisto elas, eu me imagino ali, entendeu? Eu me visualizo. Então, quando eu acompanho, é algo que para mim não parece muito distante. Então, a cada vez que eu vai passando o tempo, eu me vejo ainda mais próximo de um dia estar pisando ali no palco do Olímpia. Show. E fala pra gente um pouco de quais teus planos futuros, assim, pro esporte. Por um acaso, pretende migrar de categoria ou vai se aposentar na biquíni? Como é que vai ser isso aí? Quais são as tuas projeções, assim? Se tu tem, daqui a 2 anos eu quero estar em tal campeonato, daqui a, sei lá, tantos anos eu já quero ter, não sei, chegado no Olímpia ou algo do gênero. Como é que tu pensa com relação a isso, assim? Eu já me visualizo no esporte, né? No início, as pessoas dizem assim, por que tu não vai para wellness, né? Porque quando a gente está em off-season, né, a gente acaba criando um volume maior de quadríceps, de glúteos, mas não. Hoje eu me vejo literalmente na biquíni, porque a gente vem trabalhando de formas que a gente trabalhe na categoria. Então, a gente trabalha os pontos que a categoria pede. Então, com o decorrer do tempo, eu vi que o meu físico foi se encaixando ainda mais na categoria biquíni. E não me visualizo em outra categoria, nem na wellness. Até porque eu já como muito na biquíni. Em off-season, eu como tanto verdade. que eu nem aguento. Eu como tanto que nem aguento. Então, se eu fosse para wellness, também não ia conseguir. Então, eu me vejo na categoria e a gente trabalha para se manter ainda mais no padrão dela. Em questão ao meu futuro, eu me visualizo, sim, no palco do Mister Olímpia. Eu sei que é tempo, né? Até porque hoje a gente vê que é uma categoria que as meninas estão subindo com uma maturidade muscular muito boa. Até mesmo ano passado, quando eu competi no Olímpia da Argentina, a gente via que as atletas que ganharam seu Procard tinham uma maturidade muscular muito boa. Não é aquela categoria que a gente via antes, que era aquela menina magrinha, com um pouquinho de ombro, abdômen definido. Hoje não. É uma densidade e uma maturidade muscular que estão pedindo na categoria hoje, mas de acordo com o padrão, né? Então, eu me vejo na categoria, trabalho de forma para que eu consiga poder competir mais vezes fora, né? Ser vista mundialmente, para eu ter recursos, né? Porque a gente sabe que para competir fora tu precisa ter recursos financeiros. Não é só querer, né? A gente também tem que ter recursos. Então, hoje em dia, se Deus quiser, eu pretendo continuar no esporte, nem que eu, sei lá, faça um monte de coisa aí para poder competir fora. Mas eu me visualizo, sim, daqui a alguns anos no Mister Olímpia. Mas vamos por parte. Primeiro o profissional e depois a gente vai dando continuidade. E tu já contou um pouco pra gente da tua rotina, de tudo que tu enfrentou e enfrenta até hoje para continuar competindo. A gente sabe que conforme o nível vai crescendo, a demanda aumenta e isso fica cada vez mais difícil. E a gente queria saber disso tudo. Qual foi a maior lição que tu tirou do esporte e dessa vida de tanta dedicação, de abrir mão de tanta coisa? No que que isso moldou tua cabeça? No que isso te ajuda no teu dia a dia? Cara, quando eu comecei no esporte, eu já tinha uma mentalidade muito disciplinada. Eu já era aquele tipo de pessoa que, quando eu queria algo, eu corria atrás, me dedicava muito, sempre foi assim, até mesmo em questão de estudos. Então, isso daí foi só se complementando a partir do momento que eu entrei no fisiculturismo. É lógico que é uma mentalidade totalmente diferente.
né? A gente tem que lidar com diversos desafios ali, tem que saber encarar a fome, a maneira que você encara a fome e a sua vida social, isso também influencia muito. Como é que é a pergunta mesmo? É isso. Exatamente isso. Exato. Então, foi me agregando de forma muito positiva, mas ao decorrer dos anos, né? Eu fui criando uma mentalidade mais forte, fui aprendendo a ser o tipo de pessoa mais paciente, porque o esporte ele é assim, você tem que ser paciente. Se você quiser algo, quiser resultados melhores, você tem que lutar todo dia por aquilo. E é isso que o esporte me ensinou. É um acúmulo de coisas que você faz todos os dias, né? Independente das circunstâncias. É disciplina, é uma rotina regrada para quem entra no esporte, é isso. Mas eu lembro que quando eu comecei no esporte, eu não me visualizava como atleta. Até porque o meu meio, ele não era assim de muitas pessoas atletas. Eram mais pessoas comuns, que viviam normalmente, que se alimentavam da maneira que queriam, treinavam os dias que queriam. Só que quando eu entendi que eu era uma atleta e eu tinha que me impor em relação a isso, a minha mentalidade até melhorou, principalmente para o meu esporte. Então, eu consigo levar uma vida social normal, né, com as outras pessoas, mas cabe a mim entender que quem tem que fazer, quem tem que ter a disciplina, a seriedade, o comprometimento com o esporte, em ser atleta, sou eu. E não cabe às outras pessoas. Então, eu consegui levar isso de forma mais leve. Eu sei que isso não acontece muitas vezes, assim, dentro do teu histórico foram muitas vitórias, mas como pra ti foi lidar, eu acho que só teve uma derrota até agora lá na Argentina, né? E como foi pra ti, assim, lidar com relação a isso na tua cabeça, assim? Porque eu imagino que, não que tenha sido um baque, né? Até porque foi a primeira vez, mas é diferente, né? Pra ti que só ganhou, como é que foi pra te lidar com uma derrota, assim? Cara, tá aí. Na verdade, eu acho que foi ano retrasado, que eu também, foi a primeira vez que eu competi foi o primeiro Muscular Contest Amazonas aqui de Manaus, né? Eu competi, fui top 1 na minha categoria, mas eu não ganhei o overall. Então, assim, quando eu falei no início, que eu falava bem assim, Deus, eu pedia discernimento, sabedoria, para que eu pudesse lidar com isso, entendeu? Tem vezes que eu cheguei até a pedir para perder, que é para assim, para que eu criasse uma fortaleza, para que eu soubesse lidar com isso, se futuramente eu precisasse, entendeu? Para que eu pudesse lidar isso da melhor maneira possível. Então já foi uma experiência que eu tive. É lógico que a gente fica com aquele desânimo, poxa, tu queria, eu fui overall na NPC quando eu estreiei, então já tinha aquela expectativa sobre, pô, a Alejandra é a favorita, né? Então já tinha aquela sobrecarga de expectativa sobre mim. Então cabe a mim dosar isso também. Mas é lógico, eu fiquei um pouco triste, mas a atleta que ganhou mereceu bastante. Inclusive ela até me acompanha hoje e está sempre ali interagindo comigo, torcendo por mim, eu fico muito feliz. Então, assim, tem que saber lidar. Na questão da Argentina, eu lembro que eu subi, né? E a gente estava no nosso melhor físico, era o meu melhor físico, entendeu? Foi um físico muito melhor do que eu já tinha apresentado anteriormente. A gente conseguiu alcançar um físico muito melhor. Só que eu lembro que quando eu desci, o Caio, ele torceu muito. Todo mundo que estava ali torceu muito e ficaram muito felizes, né? Até aqui em Manaus também, muita gente acompanhando. Isso, inclusive ele falou que na live, a minha foi a que o pessoal mais acompanhou, mais assistiu e mais torceu. Eu fiquei assim, sério, não acreditava. Aí eu desci do palco, já tinha recebido a minha colocação, né, que foi terceiro. Aí o Caio veio no backstage, né? Aí eu fiquei assim com os olhos querendo chorar, porque a gente tava... O atleta em si, ele cria uma expectativa muito grande sobre ele, entendeu? E foi ainda mais frustrante porque eu perdi voo, a gente teve que comprar outra passagem. Essas histórias foram engraçadas. Cara, a minha primeira competição já foi com todos esses perrengues.
E ainda bem que eu tive uma pessoa de luz de Deus de mim, que foi a Maíra. Então ela estava sempre ali do meu lado, a gente correndo atrás de bagagem, saber onde estava a bagagem. Mas no fim deu tudo certo. Mas voltando para a parte do backstage, o Caio veio, aí eu queria chorar porque a gente queria uma colocação melhor, né? Mas aí com o tempo, Um adendo que ela fala colocação melhor, ela foi terceiro num campeonato em busca de um Procard, tá? Mas pode continuar. Sim, exatamente. Aí quando eu fui recuperando a mente, fui pensando um pouco mais, aí eu fiquei, cara, é minha primeira competição fora de Manaus, nunca me vi com outras meninas. Aí minha primeira competição fora já foi internacional e a categoria biquíni nesse dia, ela estava muito difícil. As meninas ali estavam todas muito bem, entendeu? Todas se destacavam. Então eu fui raciocinando sobre isso. Aí eu fui, cara, é isso, entendeu? É continuar o trabalho. Eu sempre pedi sabedoria para Deus e é isso que Ele está fazendo comigo. Ele está me dando sabedoria para eu continuar no esporte, entendeu? Então, assim, o Caio ficou muito feliz com a colocação. Eu também, eu competi eu tinha 21 anos, foi minha primeira competição fora de Manaus e eu já fui top 3 na categoria internacional, então, com meninas super bem preparadas. E com o tempo eu fui recuperando a consciência e eu fiquei, tô bem. Não, cara, eu acho que se tu olha no histórico de qualquer atleta grande, assim, eles desde novos com grandes resultados. E assim, é um campeonato internacional em busca de Procard. Primeira vez que tu ficou fora de um top 1, então assim, isso é só o começo de uma jornada incrível. Já te falei isso várias vezes e eu tenho certeza que hoje em dia tu entende isso, esse resultado de uma forma melhor, né? Muito positiva, claro. A gente quer saber se teria algum show a nível amador ou a nível profissional que tu sonha em competir. Eu acho que a gente pode deixar o Olímpia fora, né, dessa pergunta, porque ele é covardia, né? Mas tem algum Olímpia amador em São Paulo, Arnold Brasil, ou algum show na Europa que tu já viu, que tu viu essas atletas de biquíni que tu acompanha competindo e tu ficou com vontade de falar, um dia eu vou pisar lá junto com elas. Sim. No Amador, um campeonato que eu tenho muita vontade de competir é o Olímpia Amador do Brasil mesmo. Porque a gente vê que a categoria aqui, ela tá com muito mais atletas, né? Então, assim, tem muitas atletas já a nível nacional que me acompanham e eu acompanho. E, assim, é uma vontade que eu tenho de estar lá com elas, entendeu? De falar com elas pessoalmente, interagir e ser vista também pelo público brasileiro lá fora, né? É um campeonato amador que eu tenho muito vontade de ir. E a nível internacional, profissional, um campeonato que eu tenho muito vontade de ir é o Arnold Ohio. É um campeonato assim que eu tenho muita vontade de ir. O outro é o Tampa Pro, que tem muitos atletas que gostam de competir nesse campeonato aí. E os dois principais assim que eu tenho muita vontade de ir mesmo. Eu tenho certeza que um dia eu vou. A gente também. Para finalizar, Alejandra, a nossa entrevista, eu queria assim, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas o que você tem para falar, principalmente para a galera daqui de Manaus? Porque é o nosso maior público que acompanha e eu tenho certeza que são meninas que diariamente estão te acompanhando ali. Então, o que você tem para falar para elas assim de experiência, de dicas, sabe, de motivação mesmo? Porque como eu tô falando, você é um exemplo para elas assim, tanto de resultado como com certeza também de comportamento. Então, o que você tem para falar para elas aí, deixar para elas acompanharem e seguirem na vida delas como atleta? Primeiro, meninas, não se apressem. Até porque no esporte, fisiculturismo, todo mundo quer ganhar. Isso é fato. Ninguém entra para competir para perder, né? Todas querem ganhar. Só que tenham cuidado. Sejam pacientes, trabalhem todos os dias. Os seus resultados, eles são um acúmulo do que você faz todos os dias. Tenham cautela com a sua saúde. Por isso que hoje em dia, eu me disponho a ajudar meninas, entendeu? Principalmente porque hoje pensam tudo que é questão hormonal e não é, entendeu? Não é isso que vai definir o seu potencial à frente, as suas vitórias, as suas conquistas. Então, tenha um bom acompanhamento profissional. Não se apressem, até porque os resultados eles vêm com o tempo. Então, faça o seu melhor, faça o que você consegue fazer com as condições que você tem, entendeu? Se você quer mesmo isso, você vai alcançar. Tenham cautela, entendeu? Porque saúde é algo que
é primordial. Você não pode abrir mão da saúde. Cuidem sempre da sua saúde, para vocês terem longevidade no esporte e poderem seguir com o sonho de vocês aí, sem precisar sacrificar a saúde de vocês e feminilidade também, tá? Então a gente vai chegando aqui ao fim de mais um Pump Works Convida, com essa convidada excepcional para abrir a lista aí de convidadas femininas da Pump no maior estilo possível. E a gente queria que tu desse uma última palavrinha pra galera. A gente queria também que tu falasse com o que tu tá trabalhando hoje em dia, se tá fazendo consultoria, tá fazendo a parte de pose também das meninas, né? Então esse momento é teu, fala um pouquinho aí e vende esse peixe, né? Que a gente tá aqui Claro. pra ajudar. E também, né, fazer vocês estrearem ou então competirem com mais segurança, né? Eu dou aula de poses e para mim é um prazer enorme ajudar as meninas. Até porque eu sei como é que é você ir competir e não saber posar. E isso acaba trazendo um nervosismo muito grande. Então, tenho aula de poses, já trabalhei com bastante atletas, até atletas de fora de Manaus mesmo, também já trabalhei. Só me chamar pelo Instagram ou então pelo meu contato pessoal, que eu atendo todas, tá? De todas as categorias femininas, tanto o wellness quanto a biquíni. Vai ser um prazer enorme ajudá-las a mostrar o melhor do físico de vocês e levar mais segurança ainda para o palco. Eu estudo muito sobre as poses, então não é só praticar, também tem que saber ensinar e tem que saber o que fazer, né? E também já dou aula de consultorias, tá? Consultorias online ainda, de treinamento, então quem quiser pode me chamar, vai ser um prazer enorme também dar o melhor de mim e agregar muito para vocês. Isso eu posso deixar para vocês um conselho, é que essas categorias femininas têm especificidades muito grandes, então se você puder contar com a ajuda de um expert mesmo na categoria feminina, não em bodybuilding, na wellness ou na biquíni, eu acho que é uma oportunidade imperdível aí para quem tá não só começando, mas quem já competiu, quem tá em busca do seu Procard, fica a dica da Pump aí pra galera. É isso. Os!